Olá pessoal, aqui é o Jailton do site mjailton e nesse vídeo eu quero falar com você que tem vontade de aprender a programar, mas não sabe por onde começar. Ou mesmo você que já tem acesso a várias plataformas, você que já estudou vários cursos, mas ainda não consegue desenvolver seus projetos. Na hora que você vai fazer um projeto, você simplesmente não sabe por onde começar. Você já teve aquela sensação de ter estudado um curso inteiro, passo a passo, seguido exatamente o que o professor fez, copiou exatamente aquilo que o professor fez, mas na hora que você tira o vídeo, você tem aquela sensação de vazio, aquela sensação de não saber o que fazer, e é como se você simplesmente não tivesse aprendido nada. Se você já passou por isso, é com você que eu quero falar. Durante algum tempo, eu acreditei que o que fazia e o que diferenciava um programador do outro era a quantidade de cursos, a quantidade de conteúdo. Na verdade, eu descobri que a quantidade de conteúdo, dependendo da forma que você estuda, muitas das vezes pode até prejudicar o seu aprendizado, fazendo com que você demore cada vez mais no estudo. Isso porque o estudo da programação não tem fim. Se você for ver, todos os dias existem plataformas novas, existem frameworks novos, existem linguagens, existe uma série de coisas que são criadas todos os dias. Se você for atrás de querer se atualizar o tempo todo, você nunca termina, você nunca faz nada. Para que você consiga realmente aprender a programar, você precisa de um método, você precisa de um passo a passo, de algo que tenha começo, meio e fim, que seja organizado e que possa te dar acesso àquilo que aquilo que realmente interessa, aquilo que vá direto ao ponto. E sabendo disso, eu criei esse método. Eu chamei esse método de Método Ágora. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Então você que tem vontade de desenvolver os seus projetos sozinho, imagina você ter a capacidade de desenvolver, se tornar um programador de verdade. E quando é que você diz que você é um programador de verdade? Quando você consegue desenvolver um projeto sozinho, sem precisar copiar e colar códigos de professores ou códigos de terceiros baixados ou comprados da internet. Então, se você tem esse desejo, vem comigo que eu vou te mostrar aqui esse método. Então, para começar, eu quero te apresentar aqui algo interessante. Quero falar com você sobre os 4 pilares para o aprendizado de programação. Tá? Como eu disse, muita gente às vezes está no desespero de querer aprender a programar e sai comprando muitos cursos e passa tempos e mais tempos e simplesmente não consegue aprender. Mas eu vou te explicar que para você aprender a programar, você não precisa dessa quantidade de cursos. Na verdade, você precisa saber como e o que estudar. E para que você realmente consiga entender isso, existem 4 coisas importantes. E somente essas 4 coisas vão fazer a diferença. A primeira coisa importante que você precisa é aprender a pensar com lógica. Isso aqui é a coisa mais importante no aprendizado de programação. Se você sabe pensar com lógica, esse é o primeiro passo. E o que é o pensar com lógica, gente? Pensar com lógica é você pegar um problema do mundo real e você, de alguma forma, interpretar isso para o computador. Em outras palavras, um computador é uma máquina burra. O computador, embora tenha uma capacidade de processamento muito poderosa, mas é uma máquina burra que só faz aquilo que a gente diz para ela fazer. Então, quando você aprende, quando você vai desenvolver com qualquer linguagem de programação, você tem que saber se comunicar com a máquina. E isso faz com que você entenda e tenha que aprender a pensar com lógica. Tá? Se eu pedir para você, faça um programa que receba 2 valores e que no final imprima a soma. Como é que você interpreta isso para fazer com que o computador possa processar isso? É isso que eu estou falando em pensar com lógica. Você tem que ter essa capacidade. A segunda coisa que você precisa é ser capaz de abstrair um problema. Tá? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é onde muitas pessoas pecam. E o que é essa capacidade de abstrair um problema? É o seguinte, imagina que você tem que desenvolver um sistema de biblioteca, é um exemplo, ou um sistema de controle de estoque, ou um sistema de nota fiscal, não importa qual sistema. Mas independente do sistema, você tem que ter a capacidade de abstrair aquele problema, ser capaz de organizar todo aquele problema e transformar isso de uma tal forma que isso vira um sistema. Tá?
E a quarta forma, o terceiro pilar, né, seria dominar os fundamentos da linguagem. Qualquer linguagem de programação que você vá estudar, você não precisa entender tudo da linguagem. O estudo da programação é algo sob demanda. O que significa isso, gente? O estudo sob demanda significa o seguinte: você estuda o que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que é imprescindível, isso você tem que dominar. Agora, existem algumas coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo, porque você não precisa dominar tudo, tá? Você vai aprendendo ao longo do tempo, de acordo com a sua necessidade, que é exatamente o estudo sob demanda. E a outra coisa seria estudar com projetos práticos. Exatamente isso. Se você aprende a pensar com lógica, se você aprende a abstrair, né, um pensamento, e se você domina os fundamentos da linguagem, agora você não precisa ficar enchendo a sua cabeça com teorias. Tá? Esse é o momento de você praticar. Existe uma máxima na programação que diz o seguinte: você só aprende a programar programando. Então essa é a hora de você pegar tudo aquilo que você aprendeu e você colocar em prática. E isso significa o quê? Você estudar através de projetos práticos. Então o nosso método, ele faz tudo isso, passo a passo para você. Eu quero apresentar agora para você a nossa plataforma de estudo e o método que vai exatamente fazer com que você seja capaz de aprender a programar sozinho. Então, como você pode ver, estudar programação não pode ser de qualquer jeito. Você tem que ter um método para você estudar, né? Existe uma lógica, uma regra para você poder entender. Porque estudar por estudar, você não vai conseguir entender. E se você já tentou aprender programação e até hoje não conseguiu, você sabe do que eu estou falando. Porque o estudo da programação é algo um tanto complexo, são muitas coisas funcionando ao mesmo tempo, né? São coisas diferentes, mas que para você ter um projeto funcionando, essas coisas têm que estar todas interligadas. Eu vou te apresentar agora a nossa plataforma e o nosso método, como que ele funciona. Então, vamos lá. Então, olha só. Para que você possa aprender, de fato, a programar em C#, desenvolver seus projetos sozinho, nós criamos aqui a plataforma do Método Agro. Essa plataforma consiste no seguinte. Observa que nós dividimos o projeto da seguinte forma. Aqui você tem, no primeiro módulo, você vai estudar aprendendo a pensar com lógica. Nessa parte do curso, é para você que é iniciante, você que não sabe nada de programação, e eu vou mostrar para você como pensar com lógica. E funciona basicamente assim. Dentro do fluxo normal do curso, você tem algumas poucas aulas, né? Que é exatamente aquilo que você precisa para você começar a desenvolver os seus projetos. Então, nessa parte aqui, aprendendo a pensar com lógica, eu vou basicamente fazer com que você compreenda exatamente como fazer isso. Mas se você achar que esse conteúdo ainda não é suficiente, você tem aqui, ó, uma outra plataforma chamada plataforma Oráculo. Essa plataforma Oráculo, ela é uma plataforma auxiliar, onde você tem mais conteúdo. Aqui a gente trabalha com mais conteúdo, com mais exercícios, com mais exemplos, para você aprofundar aquilo que a gente está estudando lá. Então aqui você tem, ó, vários exercícios, ó, você tem vários cursos para você aprofundar, caso o que nós ensinamos aqui não for suficiente. Olha só, então aqui você aprendeu a pensar com lógica. Depois nós vamos aprender a abstrair, né, as regras de negócio. E como é que funciona isso? Tá? Só para você compreender, a melhor forma de você aprender a programar é através de um projeto prático. E desde o primeiro momento, nós vamos ensinar você como pensar sobre isso. No primeiro curso, na hora que a gente entrar aqui, nós já temos um desafio: desenvolver um sistema de controle de estoque. Então, toda a base do nosso curso, ele é feito tomando, né, exatamente esse sistema de controle de estoque. Eu vou abrir aqui rapidinho para você ver, tá? Onde nós temos, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Pessoal, continuando aqui com o nosso curso, eu vou mostrar aqui para você, ó, onde nós temos aqui, ó, um problema, tá? Eu apresento para você aqui um problema. E esse problema, durante o curso, tudo que nós vamos aprender durante o curso,
é para desenvolver esse problema, para resolver esse problema. Então, você já começa o curso pensando, porque é assim que se faz e se estuda a programação. Programação não se decora código. Programação se entende. O mais importante na programação é entender como abstrair, como pensar com lógica, como que você organiza as informações. Então, nesse momento, deixa eu só voltar para lá, nesse momento, você vai aprender a montar aí as regras de negócio para que você possa fazer a modelagem do sistema e criar as tabelas do banco de dados. Assim como no módulo anterior, se não foi suficiente para você as aulas aqui, você tem todo um curso aqui, ó, onde nós ensinamos modelagem e linguagem SQL. São várias aulas onde a gente aprofunda mais aí esse assunto. Em seguida, a gente então vai estudar os fundamentos da linguagem. Para você desenvolver um sistema, existem algumas coisas que você precisa saber, tá? Se você não souber essas coisas, você não consegue. Mas também você não precisa estudar tudo da linguagem. Existem algumas coisas. E as outras coisas, elas vão vindo no decorrer, né, do desenvolvimento do seu aprendizado. E também, se você aqui não for suficiente, você tem aulas aqui que vão exatamente ensinar você mais sobre os fundamentos da linguagem. Prosseguindo, então, aí nós vamos estudar. Vou ensinar para você como trabalhar com classes e objetos, vamos entender o padrão MVC, entender a integração com o banco de dados em composição e exceção. Pronto. Essa primeira parte aqui é o seguinte, o nosso curso, o objetivo dele é desenvolver projetos web utilizando a linguagem C#, né, o ASP.NET Core. Só que o ASP.NET Core é um framework do C#. Se você não tiver noção de C#, não tem como você desenvolver o ASP.NET Core. Então essa primeira parte aqui é para você ter exatamente esses fundamentos. Mesmo que você já tenha noção, é importante que você tenha esses conhecimentos. E na segunda parte do curso, o que a gente vai entender? Aqui a gente já vai focar no desenvolvimento do nosso projeto. Que é o nosso sistema de controle de estoque. Aqui nós vamos aprender como trabalhar um CRUD, nós vamos entender o Razor, o HTML Helper, o Tag Helper e algumas coisas que são inerentes ao ASP.NET Core. E finalmente, nós vamos desenvolver o nosso sistema de controle de estoque, beleza? Feito isso, você entende a essência, ou seja, aquilo que você realmente precisa para você programar aí utilizando o C#. E agora, o que você vai fazer? Bem, como eu disse para você, né, o quarto pilar é você aprende através de projetos práticos. Então, para isso, nós vamos desenvolver aqui 6 projetos práticos. Nós vamos desenvolver um sistema de pedidos, tanto a parte cliente como a parte administrativa, um sistema de agendamento médico dividido em 3 partes, a parte do administrativo, a parte do médico, a parte do paciente, e nós vamos fazer um projeto EAD, né, que vai ser tanto o campus como a parte administrativa. Então, ele é um curso completo para você que não quer mais perder tempo, né, e quer aprender a desenvolver aí, utilizando aí o ASP.NET Core. Um detalhe, o foco do curso não é encher você de conteúdo, o foco do curso é fazer de você um programador. E você sendo um programador, durante todo o nosso curso, toda a nossa metodologia, ela é voltada para você e não para mim. Ou seja, em todos os momentos, eu estou estimulando você a criar suas próprias soluções, a desenvolver os seus projetos, a pensar como programador, para você eliminar aquela prática do copiar-colar que atrapalha. É muito fácil você desenvolver qualquer projeto, basta você comprar uma videoaula, basta você copiar o código de alguém, muda algumas cores e pronto, eu tenho um projeto. Mas e aí, você aprendeu alguma coisa? Então, o nosso projeto, o nosso curso todo foi voltado, é um método passo a passo. Então, aquilo que você realmente precisa para você desenvolver projetos utilizando ASP.NET Core, nesse curso você vai ter tanto a parte prática como a parte teórica, né, suficiente para você desenvolver qualquer projeto, beleza? Então, para você adquirir esse curso, você vai encontrar um botão aqui abaixo, né, ou um link aqui abaixo, você clica nele e automaticamente você vai ser, assim que a gente confirmar o seu pagamento, você vai receber os seus dados de acesso e nós vamos nos encontrar na nossa plataforma de estudo, beleza? Um detalhe, você pode sempre tirar dúvidas diretamente comigo, tá? Sempre a gente tem
o suporte remoto quando é necessário. Você também tem a nossa garantia e qualquer coisa nós temos também o nosso WhatsApp que dá para você o suporte que você precisa. É um curso completo, sempre focando no aluno, sempre focando para que você consiga aprender a programar sozinho. Então, clique aqui para você adquirir e eu te encontro na nossa plataforma de estudo.